Vamos lá, moçada. Vamos lá para mais uma aula de matemática básica. Meu nome é Eduardo Borges e nessa aula a gente vai falar de MMC, também chamado de mínimo múltiplo comum. Eu vou te dar uma noção aqui bem geral de como que nós trabalhamos com isso e como que a gente consegue calcular um MMC, tá bom? Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, não esquece de dar uma curtida aí embaixo, né, e realmente acompanhar e inscrever aí no nosso canal para receber todos os nossos vídeos em primeira mão, tá bom? Então vamos lá para MMC. Quando a gente fala de MMC, mínimo múltiplo comum, a gente está falando de uma situação de múltiplos. Então já vamos lembrar um pouco como que nós trabalhamos com múltiplos. Vamos fazer uma brincadeira aqui que eu tenho os múltiplos de 3 e os múltiplos de 5. Os múltiplos de 3 e os múltiplos de 5. Vamos lá. Quais seriam os múltiplos de 3 e quais seriam os múltiplos de 5? Vamos lá. Se eu pego 3 vezes 0, dá 0. Então, 0 é um múltiplo de 3. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 4 dá 12, 3 vezes 5 dá 15, 3 vezes 6, 18, 3 vezes 7, 21 e assim vai. Esses aqui são os múltiplos de 3. Múltiplos de 3. Vamos ver os múltiplos de 5 agora. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30 e assim vai. Tá bom? Ótimo, então eu elenquei ali os múltiplos de 3 e de 5. Então, esses são os múltiplos. Reparem bem no nome, que é o múltiplo comum. Então, tem que ser múltiplos comuns aos dois números, no caso, que eu estou querendo, o 3 e o 5. E eu quero o mínimo múltiplo comum, o menor múltiplo comum. Vamos lá. O nosso menor múltiplo comum, a princípio, seria quem? O 0. Só que aí já vem a primeira definição nossa. O mínimo múltiplo comum, o MMC, ele tem que ser positivo. Ele tem que ser positivo. Ou seja, o 0 ele não entra, o 0 é nulo. Então, vamos lá. Quem que seria o nosso primeiro aqui? Repare bem que seria o nosso número 15. O 15, ele seria o MMC entre 3 e 5. Seria 15. Tá, joia? Então, é o menor múltiplo comum. O menor múltiplo comum, o mínimo múltiplo comum é 15. Se eu quisesse saber os demais, seriam todos múltiplos de 15. Seria 30, 45 e assim vai. Tá bom? Então, isso aqui vai ter uma noção, uma introdução do que a gente vai falar. A gente vai falar, então, desses menores múltiplos comuns entre dois números. Nós temos duas táticas aqui, duas formas de trabalhar para encontrar o MMC entre dois números. Duas formas diferentes. Vamos lá, quais são elas? A primeira forma para a gente calcular o MMC é a fatoração. Primeira forma é a fatoração. Fatoração. Beleza. Então, vamos lá. Eu quero encontrar o mínimo múltiplo comum, no caso, entre dois números, que vai ser o MMC entre o número 12 e o número 30. O MMC entre o número 12 e o número 30. Como que eu posso fazer aqui, ó?
Observe muito bem. Eu tenho aqui o primeiro número, que é o 12, eu vou fatorá-lo. O 30, e vou fatorá-lo. Vamos lá. A gente já viu na aula de fatoração anterior como que a gente faz aqui, né? É bem rapidinho, bem tranquilo. 12 dividido por 2, 6 dividido por 2, 3 dividido por 3, 1. Ou seja, o 12 é a mesma coisa de escrever o 2 ao quadrado vezes 3. Vamos fatorar o 30 agora. Por 2, 15. Por 3, 5. Por 5, 1. Ou seja, o 30 é a mesma coisa de escrever 3 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Eu fatorei em números primos. Agora que é a hora. Como que eu calculo o MMC entre esses números? Existe um conceito que é bem importante, que você vai ter que saber o do MMC e depois, na próxima aula, eu vou te falar do MDC. Qual que é o conceito do MMC no caso de uma fatoração desse tipo, fatoração separada? No MMC, eu vou utilizar os números comuns e não comuns, com os maiores expoentes. Então, comuns e não comuns com os maiores expoentes. Vamos lá com calma, então, olha só. Eu primeiro vejo aqui o 2. O 2, ele é um número comum, repare bem. Ou seja, quando eu pegar o 2, eu vou ter que pegá-lo com o maior expoente. Quem que é o maior expoente? É o 2 aqui, ó. Aqui está elevado a 1, né? 2. Então, vai ser 2 elevado a 2 vezes. O 3 também é comum. Repare bem que aqui está 3 elevado a 1, que 3 elevado a 1. Ou seja, obviamente, vou colocar o 3 elevado a 1, né? Se tivesse diferente, colocaria o de maior expoente. E o 5? O 5, ele é um fator não comum. Só que repare bem que no MMC, os fatores não comuns também entram. Então, ele também vai ser multiplicado aqui. Esse conceito ele é bem importante que você dê uma memorizada e lembre mesmo, tá bom? Então, MMC, os fatores comuns e não comuns com os maiores expoentes. Lembra que é múltiplo. Múltiplos são números maiores. Então, a tendência é que você tenha realmente ali, ó, múltiplos são números comuns e não comuns com os maiores expoentes. Beleza. Só eu multiplicar agora aqui, acabou. Encontramos nosso MMC aqui, ó. Aqui vai dar 4 vezes 3 vezes 5. Fazendo essa conta aqui, ó, 3 vezes 5, 15. 15 vezes 4, 60. Ah, beleza. Então, o MMC entre 12 e 30, o MMC entre esses dois números, é 60. Então, a gente fez aí utilizando a fatoração separada dos dois. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer também, de novo, o MMC de 12 e 30, só que utilizando uma segunda forma, que vai ser a fatoração simultânea. Vamos lá. Desses mesmos números 12 e 30. Fatoração simultânea agora, que é a nossa segunda forma. Segunda forma. Fatoração simultânea. Vamos lá para o mesmo exemplo, ó. MMC
de 12 e 30. Como que é essa fatoração simultânea? Ao invés de eu pegar e fazer a fatoração de cada um deles separado e utilizar esse conceito que eu coloquei aqui, eu já vou fazer tudo de uma vez só. Vamos lá, eu vou pegar aqui 12 e 30 e vou fatorá-los juntos. Eu consigo dividir aqui por 2, não é isso? Vou dividir os 2 por 2. Aqui vai dar 6 e aqui 15. Aí eu venho aqui, ó, posso dividir por 2 aqui. Repare bem que apenas o 6 é divisível por 2. Não tem nenhum problema quanto a isso. 6 dividido por 2, 3. Aí eu venho aqui, dá para dividir por 3, ó. Divide os 2, né? Aqui dá 1 e aqui dá 5. E por final dá para dividir por 5. 1 e 1. Ótimo. O que eu faço agora? Eu pego e multiplico todo mundo. Olha só. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. 60. Ah, beleza. Encontramos então que o nosso MMC de 12 e 30 é 60. Nosso MMC de 12 e 30 é 60, assim como nós havíamos encontrado na situação anterior, que foi a primeira forma. Repare bem então aqui, ó. No MMC, eu vou colocando, inclui todo mundo aqui, ó. Até o 2, que dividiu apenas o 6 aqui, ele entrou também na nossa conta. Tá bom? Então, é um método que é um pouco mais rápido. Você pode ver, a gente vai utilizar muito mais isso nos exercícios do que a primeira forma. Mas eu sugiro que você saiba muito bem a primeira forma também. Por quê? Quando a gente chegar em polinômios e tiver fatoração de polinômios, uma parte mais algébrica, você vai precisar de saber muito bem a primeira forma. E aquele conceito bem claro ali de números comuns e não comuns com os maiores expoentes. Vamos pegar mais um exemplo para a gente fazer aqui, fazendo das duas formas, para você ficar bem firme nesse tipo de conhecimento. Se você já conseguiu pegar aí bem como que a gente trabalha com essas duas formas, assim que eu escrever esse próximo exemplo, você já pode dar um pausa aí no vídeo e já tentar fazer, tá bom? Já pode tentar fazer aí. Aqui, ó. O MMC entre 40 e 60. 40 e 60. Então, nesse momento, se você já está um pouco mais firme, pode dar uma pausa aí e tentar fazer das duas formas. Aí depois você despausa para ver a resolução. Então, vamos lá, pela primeira forma. Pela primeira forma. Como que eu poderia fazer isso? Eu pegaria aqui o 40, fatoro ele, o 60 e fatoro. Por 2, 20. Por 2, 10. Por 2, 5. Por 5, 1. O 40, ele é a mesma coisa que 2 elevado a 3 vezes 5. 60 agora. 60. Deixa eu colocar ali um pouquinho mais do lado aqui. Por 2, 30. Por 2, 15. Por 3, 5. Por 5, 1. O 60 é a mesma coisa de escrever 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 5. Vamos lá. Então, utilizando o nosso conceito de MMC, que são os fatores comuns e não comuns com os maiores expoentes, vamos lá. Ó. O 2 é fator comum? Sim, ele é comum. Ele entra com o maior expoente. O MMC, então, ele vai ser... Vou colocar aqui o MMC entre 40 e 60. Ele vai ter a parte comum aqui, ó. O 2 é comum, com o maior expoente. 2 elevado a 3. O 5 também é comum, ó. O 5 também é comum. Os dois estão com o expoente 1, então ele vai entrar no 5 mesmo.
E o 3, ele é não comum. O 3 é não comum. Ele entra também? Entra. Fatores comuns e não comuns com os maiores expoentes. Só fazer a conta agora aqui, ó. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 8 vezes 5, vezes 3. 5 vezes 8, 40. Vezes 3, 120. Encontramos, então, o MMC entre 40 e 60 da primeira forma. Vamos lá para a segunda forma agora, que é a fatoração simultânea. Eu vou pegar aqui e já vou fatorar simultaneamente junto, né, o 40 e o 60. 40 e 60. Vamos lá. Primeiro aqui, ó, por 2. 20, 30. Por 2 novamente. 10, 15. Por 2. 5, 15. Por 5, né? Dá para dividir os dois, ó. 1 e 3. Por 3, 1 e 1. Uma observação interessante a ser feita agora nesse momento é o seguinte: eu ouço muitas vezes alguns alunos falando que tem que ser na ordem, tem que ser assim, ó, 2, aí depois o 3, depois o 5, depois o 7 e assim vai. Não precisa, não precisa. O importante é que a divisão seja sempre por números primos, sempre por números primos. Todos esses aqui são primos. Não precisa ser na ordem. Olha só, se a gente multiplicar esses números agora aqui, eu tenho, ó, 2 vezes 2 vezes 2, que é o 8. 8 vezes 5, 40. 40 vezes 3, 120. Exatamente a mesma coisa que nós encontramos na primeira forma, né? Ok? Então, bem simples, o importante é que você pegue principalmente o conceito, né? Essa forma aqui vai ser a mais utilizada, né? A segunda forma, ela vai ser a mais utilizada nos nossos exercícios. É importante que você tenha noção disso, sabe fazer bem. Agora, não se esqueça de saber fazer muito bem a primeira forma, o conceito do MMC. É bem importante que você tenha isso em mão. Agora vamos para mais algumas observações finais dessa primeira aula de MMC, então. São 3 observações que eu quero que você anote aí no seu caderno, tá bom? Anota isso que é bem importante para finalizar bem aí MMC. Eu não vou escrever aqui, vou apenas ditar para você, tá bom? A primeira observação é a seguinte: o MMC entre 2 números múltiplos, o MMC entre 2 números múltiplos é sempre o maior deles. O MMC entre 2 números múltiplos é sempre o maior deles. O que eu estou querendo dizer com isso? Se eu quero saber o MMC, por exemplo, de 3 e 9, o MMC entre 3 e 9 vai dar o quê? 9. Os dois números são múltiplos entre eles. O MMC, por exemplo, de 4 e 12, o MMC entre 4 e 12, por exemplo, vai dar o quê? 12. Ou o MMC entre 10 e 80 vai dar 80. Então, o MMC entre 2 números múltiplos é sempre o maior deles. Isso é importante você saber. A nossa segunda observação, ela diz respeito a números primos. Segunda observação, anota aí. O MMC entre 2 números primos, o MMC entre 2 números primos é sempre a multiplicação entre eles.
o MMC de dois números primos é sempre a multiplicação entre eles. Aí é importante você retomar um pouquinho qual é o conceito de MMC. Desculpe, o conceito de número primo. O conceito de número primo é qual? São aqueles números, né, que são apenas divisíveis por 1 e por ele mesmo, sabendo que o 1 não está incluso. O nosso primeiro número múltiplo, primeiro número primo é o número 2, tá bom? 2, 3, o 5, o 7, o 11 e assim vai. Ok, então o MMC entre dois números primos, por exemplo, se eu quero saber o MMC entre 2 e 3, o 2 é primo? É. O 3 é primo? É. O MMC deles vai ser a multiplicação entre os dois, que vai dar 6. Vamos pegar mais um exemplo? MMC entre 5 e o 7. O 5 é primo, o 7 também. Eles só são divisíveis por eles e por 1. Então, o resultado do MMC entre 5 e 7 é a multiplicação entre os dois, que vai dar 35. Isso aí ajuda bastante em algumas contas futuras aí, quando a gente falar de, principalmente, soma e subtração de frações. Vamos lá. Observação número 3 agora. Nessa observação número 3, a gente vai falar de números primos entre si. Então, vamos retomar também qual é o conceito de primos entre si. Eu falei que primo é aquele número que é divisível apenas por 1 e por ele mesmo, sabendo que o 1 não está incluso. Primo entre si são dois números que o único divisor em comum entre os dois é o número 1. Então, são dois números que o único divisor em comum entre os dois números é o número 1. Cuidado, esses dois números não precisam ser primos. Basta eles serem primos entre si. Vamos lá. Deixa eu pegar um exemplo para você. Primos entre si. Um exemplo de números primos entre si. O número 6 e o número... Deixa eu mudar aqui um pouquinho. Deixa eu pegar aqui o número 9, o número 9 e o número 8. O número 9 e o número 8. Bastante atenção. O 9 é primo? Não, porque ele é divisível por 3. O 8 é primo? Também não, porque ele é divisível por 2, por 4. Agora, eles são primos entre si. Por quê? O único divisor em comum dos dois aqui, ó, é o número 1. Aqui é divisível por 2, por 3, fica totalmente diferente. Se você fizer a sequência dos divisores, aí você vê isso claramente. Então, qual que é essa terceira observação? O MMC entre dois números primos entre si é a multiplicação entre eles. O MMC entre dois números primos entre si é a multiplicação entre eles. É a mesma lógica, repare bem, é a mesma lógica do número primo, né? É a multiplicação entre os dois. Então, no caso, no meu exemplo, o MMC entre 8 e 9 vai ser a multiplicação dos dois. 8 vezes 9 dá 72. Olha só como fica bem rápido. Se você sabe esses mecanismos, fica tudo bem mais rápido. Tá bom? Então, essas são 3 observações aí finais para você pegar aí bem o MMC. E daqui a pouquinho já vem com o MDC e também com aqueles problemas de MDC e MMC, que é o que realmente aparece em prova. Muito raramente vai aparecer esses cálculos simples de MMC para você. Vai aparecer mais problemas mesmo, tá bom? Então, nesse momento, você clica aqui embaixo agora
para você baixar uma lista de exercícios para você treinar justamente o que a gente acabou de ver nessa aula. E não deixa também de inscrever no YouTube para você receber sempre em primeira mão aí todos os vídeos que eu faço. E também, se você está aí no Facebook, não deixa de curtir. Está no Instagram, não deixa de nos seguir aí no Instagram. Tá beleza? Então, até a próxima aula, que vai ser de MDC, máximo divisor comum. Então, até a próxima. Bons estudos. Até mais.